Boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à segunda edição do C-Talks, uma série de webinars promovido pela Talences Executive, empresa que faz parte da holding de recrutamento e seleção Talences Group e exclusivamente dedicada à alta liderança e conselhos. Lembrando que o projeto C-Talks, idealizado pela Talences Executive, tem como missão a produção de conteúdo relevante para o mercado de trabalho, bem como ser um canal de comunicação e relacionamento com todo o alto escalão das organizações. Eu sou o João Márcio Souza, CEO da Talences Executive, estarei com vocês durante a próxima 1h30 para discutir sobre a educação do profissional no futuro do trabalho, principalmente no pós-pandemia, que já está transformando de forma acelerada o mercado de trabalho. A nossa agenda é a seguinte: primeiro, vamos apresentar uma pesquisa realizada pela Talences Executive, em parceria com a Fundação Dom Cabral, que ouviu, no mês de abril, aproximadamente 1.300 profissionais de diferentes setores em todo o Brasil. O estudo traz as perspectivas sobre o futuro do trabalho no pós-pandemia. Depois vamos conversar com o Reinaldo Gama, CEO da HSM e co-CEO Singularity University Brasil, com o professor Paul Ferreira, diretor do Centro de Liderança e do Observatório sobre o Futuro do Trabalho da Fundação Dom Cabral, com o Rodrigo Galvão, presidente da Oracle no Brasil, e com o Luiz Valente, meu sócio, CEO do Talences Group. Vocês que estão nos assistindo podem participar da discussão, é só enviar perguntas no LinkedIn da Talences ou no site c-talks.com.br. Estaremos de olho também nos comentários. Além disso, é bom lembrar que este webinar ficará disponível no site do C-Talks para você assistir sempre que desejar. Bom, sem mais delongas, mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de desejar uma boa noite aos nossos convidados e painelistas e também agradecer enormemente pelas ilustres presenças, que certamente vão adicionar muito valor a todas e todos, que com toda certeza estão muito curiosos aí para saber mais sobre o que está por vir em relação à relevante temática da educação e do futuro do trabalho. Para começar, então, os trabalhos e apresentar a pesquisa, eu convido o Luiz Valente, CEO do Talences Group. Valente, boa noite, prazer em estarmos novamente juntos em mais esse evento. Te passo, então, a palavra mais uma vez, fica super à vontade. Bom, boa noite, João. Quero dar uma boa noite a todas e todos que estão em casa, remotos e conectados aí a esse nosso bate-papo. Eu agradeço muito a presença de todos, nós tivemos um número bastante grande de inscritos para esse webinar. Quero dar uma boa noite ao Paul, boa noite ao Reinaldo também, e ao Galvão. Obrigado pela participação, eu acho que vai ser um bate-papo bastante agradável, espero que a gente possa contribuir aí com os nossas pessoas conectadas, com um conteúdo bem bacana nessa noite. Bom, nós podemos passar direto para a pesquisa, Graça? Inicialmente, pessoal, eu vou estar transcorrendo sobre os resultados da pesquisa, a pesquisa Quebrando Paradigmas, a educação do profissional no futuro do trabalho. Como o João comentou no início, essa pesquisa ela foi feita com aproximadamente 1.300 pessoas respondentes, e ela foi, na verdade, essas respostas elas ocorreram no mês de abril. Nós podemos passar, Graci, esse slide. E ela ocorreu no mês de abril, então, portanto, nós temos aí 2 meses de resposta em relação a essa pesquisa. A pesquisa foi realizada pela Talences Executive em parceria com a Fundação Dom Cabral. Podemos seguir? E como primeira pergunta, nós tivemos uma pergunta que era: você acredita que com o cenário Covid-19 houve uma quebra de paradigma em relação ao uso de tecnologia nos modelos de trabalho, como home office? 95% desses respondentes disseram que sim, que houve uma quebra de paradigma em relação ao uso de tecnologia, e por uma pequena minoria, 4%, acreditam que não houve uma quebra de paradigma em relação ao uso de tecnologia. Podemos seguir.
E a segunda pergunta era se você está preparado, ou preparando, atualizando, está se preparando, atualizando e capacitando para os novos modelos de trabalho que continuarão ou estão por vir depois do cenário Covid-19. E aqui a gente teve uma resposta que nos surpreendeu bastante. 81% dos respondentes disseram que sim, que estão se preparando para novos modelos de trabalho que poderão vir depois dessa pandemia. Né? 19% disseram que não. Na sequência, nós perguntamos, você acredita que novas profissões surgirão por conta da pandemia da Covid-19? 75% dos respondentes acreditam que sim, novas profissões surgirão, e 25% dos respondentes acreditam que não, que nós devemos seguir com as mesmas profissões que hoje existem. Podemos seguir. Ao mesmo tempo, pessoal, nós perguntamos sobre questões de competências técnicas e comportamentais. E essas perguntas, elas foram respondidas por profissionais com cargos de gestão ou profissionais da área de recursos humanos, né? E a primeira pergunta foi, as principais competências técnicas mais demandadas em um profissional antes do cenário Covid são? E a primeira resposta, com 91%, habilidades técnicas específicas da área de atuação em questão, ou seja, para cada respondente, habilidades técnicas específicas da área onde aquele respondente atua, né? E 49% disseram que, como segunda competência e conhecimento adquirido, ainda prevalecia a questão de inglês avançado ou inglês fluente. Muito bem, podemos seguir. Quando nós perguntamos, bom, depois do cenário da pandemia, ou agora que já estamos aí há pelo menos 3 meses, né, em isolamento e vivenciando essa questão da pandemia, quais são as competências técnicas mais relevantes? E aí nós tivemos uma mudança, para 78% dos respondentes, habilidades digitais passaram a ser a competência técnica que prevalece, né? Em segundo lugar, habilidades técnicas específicas da área de atuação, com 75%, e também foi lembrada a questão do inglês avançado ou fluente, para quase 30% aí dos respondentes. Muito bem. Quando nós perguntamos sobre competências comportamentais, as principais competências comportamentais mais demandadas em um profissional antes do cenário Covid, nós tivemos 72% proatividade, 59% relacionamento interpessoal e para 37% nós tivemos a resiliência como a competência comportamental mais importante antes do cenário Covid. Avançando, durante a pandemia, já 3 meses vivenciando essa pandemia, para 51% dos respondentes, a competência comportamental mais importante passou a ser flexibilidade, seguido de resiliência, com 42%, e para 37% a questão da proatividade. Então, claramente você vê uma mudança do cenário anterior, em termos de competências comportamentais, para um cenário já avançando dentro do período de pandemia. Quando nós falamos sobre se as pessoas acreditam que a tecnologia vai ser um acelerador para a retomada da economia pós-cenário Covid-19, 92% das pessoas responderam que sim, que a pandemia, que a tecnologia será um acelerador para a retomada da economia, 7% disseram que não. Podemos seguir? E ao ouvir conceitos e tendências sobre o futuro do trabalho, e pensando no pós-cenário Covid-19, se você sente medo do que está por vir. E, neste momento, 52% dos respondentes disseram que não sentem medo, e 47% responderam que sim. Então, é bastante dividido aí entre as pessoas que demonstraram medo do que está por vir
nas tendências sobre o futuro do trabalho. E o que também nos chamou a atenção é que essa mesma pergunta foi feita aos profissionais 6 meses atrás, no final de 2019. Naquele momento, falando de futuro do trabalho, os respondentes apontavam para 19%, dizendo que sim, tinham medo do que poderia vir na questão do futuro do trabalho. E agora esse percentual foi para quase metade dos respondentes. Bom, pessoal, esses são os dados macro do que a gente gostaria de compartilhar com vocês da pesquisa, e obviamente o mais interessante, o mais rico vai ser justamente nós podemos transcorrer sobre várias observações na questão do futuro do trabalho e também na questão da educação para esse futuro do trabalho. João, fica à vontade. Obrigado, Valente. Obrigado aí por discorrer sobre a pesquisa. Nós vamos agora começar aqui a nossa roda de conversa. E para aquecermos a discussão, eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês, e começando aí pelo professor Paul, se é possível e como explicar o conceito futuro do trabalho. Né? E dentro dessa perspectiva, quais são as dimensões que devem ser levadas em consideração? Professor, se você puder começar, nós vamos fazer uma roda aqui depois. Fica à vontade. Tá, obrigado. Boa tarde, João, Luiz, pelo convite, Rodrigo, Reinaldo, por me acolher também nesse palco virtual. Ouvintes, é um prazer estar com vocês. Entrando no assunto, eu vejo 2 dimensões principais, né? Acho que vejo, obviamente, uma primeira dimensão que tem a ver com a questão dos novos desenvolvimentos tecnológicos. E aí a gente está falando de inteligência artificial, machine learning, digitização, e acho que isso, de uma certa forma, está contribuindo para o que todos nós estamos vendo, que é essa nova revolução industrial. E acho que eu vejo, ampliando esse fenômeno, essa primeira camada, de uma certa forma, eu vejo tendências demográficas bastante importantes, né? Algumas delas, o envelhecimento da população, nomeadamente em países desenvolvidos. Por outro lado, em países que ainda estão em desenvolvimento, um aumento muito significativo da população jovem, né? Se a gente pegar, por exemplo, a África, que começou lá em 1900, mais ou menos com 100 milhões de habitantes, está nesse momento com uma previsão para 2030, 2040 de 2 bilhões, né? Então, isso obviamente que interage com as lógicas também de país, de continentes. Outro tipo de evolução demográfica muito significativa, que amplifica esse fenômeno, de uma certa forma, uma crescente participação da força feminina, ainda que não seja suficiente, mas a gente está vendo essas tendências em todos os países. Acho que novas preferências geracionais, como vocês todos sabem, a gente está em algumas organizações cada vez mais com várias gerações ao mesmo tempo. E acho que, obviamente, há algumas tendências sociopolíticas também, né? Dentro dessa dimensão demográficas e sociopolíticas. Sociopolíticas é a questão da imigração, de uma certa forma, a gente está vendo movimentos de populações muito fortes. Então, acho que isso acaba mexendo, de uma certa forma, com relações de mercado, né? Mercado de trabalho, principalmente, com as nossas organizações, as estruturas, as relações dentro das organizações, entre trabalhador e a própria organização, sistemas de educação. Mas acho que de uma maneira mais fundamental, e acaba por isso, acho que toca, ou pelo menos tem impacto em 3 rápidos elementos. A primeira, acho que é a questão da natura mesmo do trabalho, né? Acho que a gente está voltando para aquela dicotomia, né, entre o trabalho mais como um esforço, como alguma coisa que é difícil, que é sofrido, né, para algumas pessoas, e para outras mais essa atividade do trabalho como uma atividade criativa, propriamente humana, né? Então a gente está nessa tensão cada vez mais forte. Para alguns é mais e para outros um pouco mais. Então a natureza do próprio trabalho acho que está sendo questionada. Acho que o segundo ponto para mim é essa questão do valor, da remuneração do trabalho, que são temas que são cada vez mais importantes, né? E a gente está indo também para muita polarização nesse aspecto. A gente basicamente, acho que um dos pontos, e acho que a pandemia nos trouxe isso, é qual é a utilidade do trabalho, né? A gente está vendo que algumas funções, alguns trabalhos que a gente talvez não considerava tanto do ponto de vista de remuneração são fundamentalmente úteis para a sociedade, né? Então acho que é essa questão, mas acho que é uma questão também digamos assim, de polarização entre algumas pessoas, uma elite que ganha muito dinheiro e uma maioria de pessoas que estão ganhando cada vez menos, né? Então,
segundo ponto para mim é o valor do trabalho. E acho que o terceiro, e aí muito ligado ao que a gente está falando, é a questão da educação. Acho que a educação está sendo educação, treinamento de uma maneira geral, né? Então não estou falando só de educação formal, mas também treinamento corporativo que pode ser feito. Acho que aí também muito desafio pela frente, né? A gente sabe que a educação formal, universidades, escolas, elas funcionam muito bem para pessoas que têm determinado capital social, capital cultural, funciona bem para essas pessoas, funciona menos bem para quem tem menos e funciona muito mal para quem não tem esses vários tipos de capitais. Então, quando a gente está à espera que a educação normalmente deveria ajudar as pessoas a ter mais oportunidades, né, e a ter mais mobilidade social, a gente está vendo que a educação não está fazendo isso. Está fazendo isso com dificuldade. E acho que, de um ponto de vista dos treinamentos, acho que também se torna aqui uma questão muito interessante, que é, normalmente a gente treina as pessoas para as necessidades, né, que as organizações, que a sociedade precisa. E agora a gente está vendo um outro ator que está vindo, que é a questão das máquinas. Então, há uma interdependência cada vez maior, onde as competências que vão ser importantes são aquelas que talvez trazem mais complementaridade para as máquinas. Então, são alguns dos pontos que eu vejo à volta do futuro trabalho. Obrigado, Paul. Eu queria passar a bola para o Reinaldo. Sobre essa mesma pergunta, Reinaldo, e até adicionar um ponto, né? Eu acho que é um tempero aí nessas respostas, que eu acho que o Paul foi muito feliz quando ele fala até de envelhecimento da população, né, questão salarial. Eu queria colocar um ingrediente adicional, que é a questão regulatória, inclusive, né? A lei, ela está sempre, ela acontece depois, né, depois que as coisas acontecem, né? Então, se você puder comentar sobre essa pergunta e adicionar essa questão regulatória, eu te agradeço também. Bom, mais uma vez, né, acho que a gente falou um pouquinho antes, queria agradecer o convite, Valente, João, prazer estar aqui com os colegas, o Rodrigo e o Paul, debate muito importante. De fato, o regulatório ele é muito importante para acelerar né, as inovações. Normalmente a inovação não espera o regulatório acontecer, por isso que ela está sempre na frente, depois o regulatório ele caminha, né? E principalmente quando a gente fala em termos de educação, né, a gente vê que tem um grande passo para evoluir no regulatório. Eu sempre, quando eu falo de regulação no ambiente que eu estou inserido, que é de educação, né, eu uso o exemplo do Banco Central, né, das finanças, das fintechs, né? O Banco Central tem agido de uma forma muito atuante e parceira para as novas fintechs, né, para as fintechs que têm surgido, para os bancos, e discutido isso de uma maneira muito coesa e de forma de pensar na inovação, de pensar no que está por vir, né? E isso é importante você caminhar do lado e entender essa realidade. Então, esse é um ponto eu gosto de usar muito. Eu vim de mercado financeiro e eu vi como o Banco Central tem sido atuante, e a gente vê essa série de coisas acontecendo, principalmente aqui no Brasil, relacionado a fintechs. Muito se dá a esse encaminhamento. E na educação precisa acontecer o mesmo também, né? A gente precisa entender as edtechs, a gente precisa entender o nosso mercado, como é que ele tá evoluindo. Em relação um pouco à pesquisa e um pouco do que o Paul, não quero repetir muito do que o Paul disse, eu acho que tem coisas muito interessantes ali, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento e de novas habilidades, né? Eu acho que a pandemia ela trouxe um olhar para o humano que a gente não tinha antes. As áreas de recursos humanos, as áreas de pessoas, elas nunca tiveram um papel tão protagonista como elas estão tendo agora, né? Elas estão atuando de fato, né, na estratégia das empresas, olhando os seus funcionários, olhando ali, e olhar o desenvolvimento agora ele é primordial, né? A gente, obviamente que eu tenho o meu viés de educação, mas olhar o desenvolvimento nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão em casa, onde as pessoas, né, não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, é muito importante. E o que eu gostei muito da pesquisa são as novas habilidades, né? Eu corroboro com algumas delas, mas eu gostaria de adicionar outras, principalmente
acho que resiliência, adaptabilidade fala muito ali na pesquisa, mas mindset digital, muito importante. E tem um outro fator que é a inteligência emocional. Acho que a pandemia trouxe esse olhar, né? A inteligência emocional, nesse momento, ela é essencial, ela é primordial, né? Eu converso com muitos colegas executivos e o que mais está pegando nesse momento é a inteligência emocional. Ou seja, obviamente que a gente tem uma questão de negócios, né, sendo muito impactados, mas quem não tiver inteligência emocional ali para passar por esse tsunami que nós estamos enfrentando, obviamente fica para trás. Isso vale em todos os níveis da organização. Eu estou falando desde o top management até a base. Então, é importante olhar, acho que o profissional que tiver trabalhado isso, desenvolvido, e a gente tem uma série de cursos, tanto na Singularity quanto na HSM, enfim, tem uma série de coisas que trabalham essa questão da inteligência emocional para o profissional estar muito mais preparado para essas mudanças e absorver, né? Absorver isso. Obrigado, Reinaldo. Rodrigo, se você quiser comentar sobre essa primeira pergunta, conceito de futuro do trabalho na tua visão e dentro dessa perspectiva, quais são as dimensões que devem ser levadas em consideração? Você que é um CEO de grande corporação de tecnologia global, americana, queria escutar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, boa noite, João, Luiz, Paul, Reinaldo, agradeço o convite. Estou aqui em casa, então espero que todos estejam bem também. Se às vezes aparecer alguém ali atrás, é meu filho, meus filhos, então peço desculpa de antemão aqui, mas é a vida como ela é hoje. Bom, interessante, né? Bom ouvir um pouco do Paul e do Reinaldo falando um pouquinho das percepções deles. Na minha visão, esse processo do futuro do trabalho já começou há um bom tempo, já começou há um certo tempo. No fim das contas, eu acho que agora esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, ele acelerou um pouco não só o processo, mas também o como, né? A visão de como a gente vai lidar com isso, né? Acho que a gente vive aqui num país no qual tem muito ainda o que se fazer quando a gente fala no mundo digital, né? A tecnologia hoje realmente ela é um motor propulsor da economia, é algo que realmente vive o presente e o futuro. A gente vê agora, na situação que a gente está, o quanto as empresas estão correndo atrás para que isso seja uma realidade, o quanto as startups estão nascendo para resolver algum problema da sociedade, o quanto isso está cada vez mais relevante na vida das pessoas. Então a gente tem que estar preparado para esse mercado, né? A gente tem que estar preparado para entender que o futuro do emprego está aqui, está sim em posições de tecnologia, está sim a gente conseguir trazer as pessoas para uma realidade que hoje não existe. E aí eu entro por um outro ponto, né? Eu achei a pesquisa bastante interessante, mas trago talvez um pouco da minha visão de como eu enxergo tudo isso. Eu vejo que o futuro do trabalho, né, tem pesquisas que dizem que daqui 10, 15 anos, 65% dos empregos que vão existir na época não existem hoje ainda, né? Algumas pesquisas dizem 85%, algumas 50%. Estou pegando a média, estou colocando 65%. Eu acredito que isso é verdadeiro, isso deve ser muito verdadeiro, porque desses 65%, muito provavelmente 100% desses novos empregos vão estar relacionados à tecnologia. Aí eu faço um parênteses e digo, legal, bacana, eu como CEO de empresa, né, nós aqui como executivos, qual que é a nossa responsabilidade perante a isso, sabendo que hoje a gente tem milhares de pessoas desempregadas, um sistema de ensino que não necessariamente faz com que essas pessoas consigam ter oportunidades. E qual que é o meu papel perante a isso? Como eu consigo, de alguma forma, contribuir para esse futuro do emprego? Como eu consigo fazer com que as pessoas, os jovens, eles tenham acesso a esse tipo de emprego? Como as pessoas possam sonhar mais alto, né? Porque senão a tecnologia vai ser uma barreira para isso. Vai ser uma barreira, vai ser, na realidade, um estopim de mais desigualdade, muito mais do que isso. Então, eu vejo lá a questão de quais seriam as características do profissional do futuro. Sim, eu concordo com a resiliência, sim, eu concordo com a flexibilidade, mas isso já é muito presente em quase tudo que a gente já vinha fazendo, e cada vez mais a gente tem que colocar isso em linha com os dias atuais. Aí eu vejo lá idiomas, né, fluência em inglês. Bom, é importante, mas será que isso é 100% necessário? Porque senão já tira uma boa parte da população. Será que inglês eu não aprendo? Qual que é a minha
meu papel perante isso? Eu tenho que gerar oportunidade para as pessoas, eu preciso fazer com que as melhores pessoas estejam nas posições, porque eu não acho que só tem as melhores pessoas somente nas melhores universidades, porque não necessariamente as melhores universidades conseguem fazer com que algumas pessoas tenham acesso. Então, acho que é essa um pouco dessa visão que a gente tem que ter hoje em dia, de gerar oportunidade para as pessoas pelos valores dela, pela vontade, né? Por querer crescer, por querer mudar de vida, por querer fazer coisas diferentes, porque inglês a gente aprende, né? Com algumas competências no dia a dia a gente também vai aprender. E a tecnologia é isso, eu acho que a graça e a beleza da tecnologia hoje, no mundo que a gente está vivendo, é fazer com que as pessoas entendam que a tecnologia, no fim das contas, ela é algo que resolve o problema da sociedade, né? As melhores soluções são aquelas que resolvem algum problema de alguém, seja ela qual for. Seja um problema de tempo, porque eu preciso ter mais tempo. A gente vive hoje aqui na pandemia, estamos em casa, a gente vê como o tempo ele é precioso para a gente estar com a família, uma série de coisas. Seja um problema, algo que melhora a minha saúde, seja uma forma que eu consigo ter acesso a coisas distintas. Então, a tecnologia ela é um grande motor propulsor para que a gente viva melhor. Então, a quinta revolução, como o Paul bem disse, né, quais seriam essas novas revoluções industriais que estão por vir? Mas existe uma coisa que, na minha visão, é central, que são as pessoas, elas continuam no centro, e a gente tem que entender como a gente consegue fazer com que as pessoas estejam inseridas neste novo mundo, neste novo mercado, nessa nova forma. Então, talvez seja uma grande quebra de paradigma, de pensamento, para que a gente tenha pessoas cada vez mais envolvidas com isso. E eu, como presidente de uma empresa como a Oracle, um dos papéis que eu tenho é fomentar com que as empresas cada vez estejam mais preparadas para dar para a sociedade aquilo que a sociedade espera dela, né, para que facilite a vida das pessoas e com que cada vez mais a gente tenha a inserção de pessoas neste novo emprego do futuro, né? Então, eu acredito que talvez o momento que a gente esteja vivendo é justamente um cliquezinho a mais para que a gente pense e fale, bom, qual que é o meu papel perante esse momento atual? E espero que a gente realmente cresça e saia melhor, principalmente de forma executiva, em cima dessa estrada que a gente tem pela frente. Eu queria te agradecer por esse statement, viu, Galvão? E eu tinha te visto já no evento tem uns 6 meses, né, sobre empoderamento feminino, e você foi um dos painelistas, e eu já tinha tido uma excelente impressão a teu respeito. Aqui não é demagogia barata, porque eu acho que você traz um lado do CEO extremamente humanizado, né? E essa é a competência para começo de conversa, quer dizer, a humanização das coisas. Então, você está de parabéns aí na tua forma de enxergar esse período, lembrando que a tecnologia é enabler e as pessoas é que vão realmente estar no centro das discussões daqui para frente, né? Também, né? As pessoas estão no centro, a tecnologia é enabler, e só complementando, as pessoas estão no centro, tecnologia sim é enabler, e o resultado é a consequência disso, na minha visão. O resultado, é a mistura de tudo isso para que a gente tenha um acesso melhor à sociedade. Muito bom. Reinaldo, a Singularity é uma comunidade global de aprendizado, né, e inovação que utiliza tecnologias exponenciais para enfrentar os maiores desafios do mundo. É por isso que eu acredito que vocês têm uma visão bastante abrangente do cenário da educação e da qualificação dos profissionais para o ambiente de trabalho que nós vamos encontrar no futuro. Quais são as principais lacunas, na sua opinião, e oportunidades para o Brasil especificamente? Perfeito, João. Acho que um fator fundamental que a gente precisa colocar quando a gente fala de Brasil é o fator cultural, né? Nós somos, né, nós temos um fator cultural que não dá para a gente comparar o ensino digital com o do americano, com o do europeu. São formas diferentes, né? São realidades diferentes e tem um quesito cultural que é preciso imputar aqui quando a gente fala de oportunidades Brasil. Obviamente que a pandemia ela trouxe uma abertura muito maior para o digital, a gente tem visto isso. Singularity está presente em 8 países, né, como country partner. O Brasil ele é o 8º country partner, é o primeiro country partner da América Latina, mas está no Canadá, Itália, Portugal, Nordics, né, todos os países nórdicos, África do Sul, Austrália, Holanda, enfim. E ali a gente vê que alguns países têm, obviamente, um goodwill, né, uma maior aceitação para o digital, né, de receber, de não ter tanto contato, e outros menos. E aí, quando eu falo muito com meus colegas de Portugal, a gente
vê muita similaridade totalmente diferente do pessoal de Nordics, né? Então, as oportunidades aqui, elas obviamente que elas têm que estar nesse híbrido, né? A gente tem que entender, existem estudantes, existem pessoas, existem conteúdos que no digital ele funciona muito bem, né? Tem pessoas que são mais introspectivas e estão adorando não ir para a faculdade, não ir para a escola. Acho que você comentou um pouquinho antes aqui, a gente conversando, né, João, sobre seus filhos, né, da experiência que está nesse digital. E eu tenho um monte de amigos falando, poxa, então, tem 2 filhos, um está adorando porque é mais introspectivo, não ir para a escola, e o outro está odiando, porque adorava ali o recreio, estar ali com os amigos e ter essa troca. Então, esse fator cultural, aquele é muito importante a gente trazer para o Brasil, né? Não dá, o one size fits all não funciona. A cultura americana, a cultura, a gente agora falar que vai ser 100% digital é muito complicado. E além disso, a gente também tem um abismo social muito grande, né? Um abismo social onde nem todo mundo, o acesso à educação já é muito difícil, e nem todo mundo tem condições para estudar em casa. Não tem uma internet, não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem um ambiente onde traga concentração mínima para que ela consiga estudar, se concentrar, aprender, absorver. Então, a infraestrutura, ela é uma oportunidade muito grande aqui para a gente. Esse acesso, ele é muito importante. Então, é preciso colocar um pouco isso quando a gente fala de Brasil. Então, as oportunidades são imensas. A gente, obviamente, tem visto uma boa vontade das pessoas procurarem o digital, mas nem tudo funciona no digital. A gente tem que entender a realidade de cada um. E eu gosto muito da fala do Rodrigo dessa humanização. A gente precisa entender a realidade dos profissionais, a gente precisa entender a realidade dos estudantes. Não dá para a gente botar todo mundo no mesmo balaio. Tem gente que está adorando o home office porque tem uma estrutura maravilhosa. Aqui estou vendo, estamos todos muito bem instalados. Não sei se está todo mundo em casa, mas eu estou bem instalado, vejo que o Rodrigo está bem instalado. Mas isso não é realidade. A gente, dentro da HSM, a gente teve que distribuir cadeiras para as pessoas porque as pessoas não tinham cadeiras para trabalhar. E isso funciona para o ensino. Então, a gente precisa entender. Tem muita oportunidade. Acho que o formato, o conteúdo, ele é, sim, importante, claro, ele é essencial, mas a gente precisa entender como é que as pessoas estão absorvendo, como é que isso tem transitado. O Brasil ele tem um fator social importante para a gente estudar e entender. Perfeito. Só complementando essa questão que você colocou do ensino à distância, e também já humanizando aqui o nosso bate-papo, comentei com você sobre os meus 2 filhos, eu comentei que essa faixa etária de 10, 12 anos, quer dizer, até um pouco antes disso, né? É uma faixa etária que tem um desafio maior, né? Nesse sentido, que você tem várias personalidades. Eu acho que a gente perde aqui uma grande oportunidade, né, do desenvolvimento deste soft skill da criança, né? Minha mãe é educadora, ela fala muito que a criança tem que aprender a ser, né, em primeiro lugar, depois a fazer, depois a conviver e depois a tolerar, né? E isso só é possível quando você tem realmente um ambiente de presença realmente física e esse ambiente de socialização acontecendo. Eu acho que vai ser um híbrido, como você bem colocou, da educação. Né? E se eu puder complementar, a gente está falando muito do aluno, a gente tem que olhar o professor também, né? O professor também, só que é muito novo para ele, né? Essa não interação. O professor, quando ele está falando, ele consegue ver a resposta do aluno, assim como um artista de música que está tocando. O Galvão, ele sabe muito bem disso, que ele é bom de palco. E você sabe a reação do público. Ali o aluno, às vezes ele bota a câmera, ele desliga a câmera, você não tem o feed, você não está vendo ali. E o professor está tendo que se adaptar, ele não pode digitalizar. Eu tenho falado muito isso. Uma coisa é você digitalizar o teu conteúdo, você pegar a mesma coisa que você faz em sala de aula e achar que vai funcionar aqui. Não é esse o caminho. O conteúdo tem que nascer digital, você tem que ter outros elementos. Então também o professor, isso é uma grande oportunidade que a gente tem aqui. Então, o profissional de educação, ele também tem que ser preparado, ele também tem que ir para essa nova realidade. E eu queria agregar aqui o Reinaldo, já que começando esse bate-papo aqui, João, se for possível.
Primeiro que a questão do violão, eu falei, pô, nessa live pelo menos ninguém vai me pedir para tocar violão, então não é uma... Tomara que não seja o caminho. Mas você falou uma coisa bastante interessante, né? Antes do que a gente está vivendo hoje, a gente discutia muito, não, puxa, o home office, o home office, o home office, o home office, o home office. De repente a gente começou a viver o home office, e o home office, no fim das contas, ele é bom para alguns e não é bom para outras pessoas. E as pessoas acabam, é normal isso. Então, existe um papel na minha visão social das empresas que é entender exatamente isso, porque por outro lado, a gente tem que entender que o tempo também é muito precioso para as pessoas. E quanto tempo as pessoas às vezes levam, apesar de não conseguir ter um home office, fazer um home office, levam para chegar no trabalho e voltar. Então eu acho que vai ter algumas ressignificações. Eu brinco aqui dentro da hora que eu falo que a gente está no momento da ressignificação. A gente tem que ressignificar tudo. Tem coisas que são possíveis, outras que a gente vai demorar mais um determinado tempo. Mas as empresas vão ter que se ressignificar em algum sentido, né, para estar cada vez mais próximo dos colaboradores, né? Então, eu acho que vai ter algumas questões que a gente vai ter que se perguntar, né? Por que eu tenho que ter um único prédio onde está todo mundo lá? Por que eu não posso ter vários prédios, por exemplo, para que eu fique mais próximo das pessoas, já que eu entendi que as conexões elas podem acontecer de forma digital e no fim das contas eu preciso dar um espaço para que as pessoas estejam próximas. E por que esse espaço não pode ser perto da casa das pessoas, em teoria, né? Eu não estou dizendo aqui que eu vou fazer isso até, mas são ideias que eu já estou trazendo. Gostaria de fazer, porque a gente tem que entender como transformar isso dentro da empresa. Mas já estou trazendo dentro da empresa. Facilities, o que vocês pensam disso? O que você pensa daquilo? Então, eu acho que um papel muito grande nosso agora depois vai ser, não adianta a gente passar por tudo isso e fazer tudo igual. A gente tem que buscar o diferente. Algumas coisas vão ser possíveis, outras não vão ser possíveis. Eu estou até dando essa ideia aqui para que as empresas que talvez achem que isso é mais fácil de ser feito, façam, porque vai impactar muito a vida das pessoas. Mas é bem interessante a gente entender e aprender com novas discussões. Eu vejo isso de uma forma assim literal. A gente vai ter que entender e lidar com novas formas de interação e de trabalho. Para resolver eu não quero dominar aqui, não, mas só complementar aqui, Valendo, desculpa. Eu escutei uma frase de um executivo de tecnologia que ele falou que o home office ele tem que ser opcional. A gente não está vivendo home office, a gente está working at home. Virou, né, é uma obrigação. O home office ele é opcional. Você se prepara. Na HSM a gente tinha o home office uma vez por semana. Quando você escolhia o home office para escolher o dia para fazer home office, você se preparava. Era aquele dia que você queria responder e-mail, era aquele dia que você queria preparar um relatório. Você se preparava para aquilo e para você otimizar teu dia. Hoje, com papagaio, com filho, com mãe, com pai, com esposa em casa, é uma situação diferente. Você está working at home. Né? O home office ele é uma preparação, ele é uma opcionalidade para o funcionário para ele utilizar aquilo de uma melhor forma. Como o Rodrigo disse, não quero pegar trânsito, hoje eu não tenho nenhuma reunião, hoje eu não preciso ir para o escritório, vou pegar para me concentrar, para responder e-mail, para preparar um relatório, ou me preparar para uma apresentação. Isso é uma opção, né? E agora ela não é uma opção, né? Ela é uma obrigação, né? Ela virou uma obrigação. Então, esse é um debate muito interessante, eu não quero dominar aqui. Valente, pode falar aqui, mas eu queria complementar aqui com essa fala do Rodrigo, que eu achei muito bacana. Obrigado, Renato. Eu ia só tecer um comentário rápido naquilo que o Galvão estava comentando, que, na verdade, quando a gente pensa nas mudanças e nas transformações, as pessoas têm uma tendência, ainda mais no dia de hoje, a pensar nas coisas acontecendo de uma maneira muito acelerada, né? Que nós vamos mudar repentinamente desse ano para o ano que vem. Eu acho que o mais importante, o mais fundamental, é que as pessoas percebam que muitas mudanças, elas são um processo, né? É um processo que leva alguns anos, e o que significa agora é que, na verdade, nós iniciamos um processo de transformação de uma série de questões, né? Falar sobre trabalho remoto, sobre essa questão da presença física no escritório, hoje se fala muito essa questão que o escritório é o local onde nós nos conectamos, né? Onde você conseguiu se conectar e você está tendo acesso aos seus arquivos do escritório, e você está na rede e você consegue se concentrar e trabalhar, é o teu escritório, né? E nós estamos vivendo isso agora forçosamente. Então, eu acho que é importante sempre a gente pensar no timing das coisas, né? As coisas, elas não acontecem necessariamente de um ano para o outro, mas é um processo que está se iniciando, né, João?
Aproveitando a tua fala, Valente, eu quero depois passar uma pergunta para o Paul sobre a questão de capacitação dos profissionais, né? 80% afirmaram na pesquisa que estão se atualizando, eu queria que o Paul depois respondesse, mas eu queria já aproveitar a tua fala para que você também traga a sua visão sobre essa perspectiva de futuro do trabalho, né? Eu queria escutar um pouquinho sobre isso também. Tá bom. Então, concordo com todos, né? Eu acho que a colocação de todos aqui por ângulos diferentes foi muito interessante nessa visão sobre o futuro do trabalho. E o que eu acho que é importante a gente, num primeiro momento, pessoal, é a gente colocar também em contexto, colocar dentro de um contexto essa questão da mudança do trabalho, né? O trabalho, ele sempre sofreu mudanças importantes, né? E mais nitidamente, nós observamos essas mudanças nas últimas 3 revoluções industriais, né? Então, se você olha nos meados do século XVIII, né, com a chegada da máquina a vapor e mecanização, quando você pensa no início do século XIX, né, com o advento de eletricidade, da química, também do uso do petróleo, né, que possibilitaram ali o taylorismo, o fordismo, mais recentemente, depois da Segunda Guerra, o próprio toyotismo, né, o sistema Toyota. E no pós-Segunda Guerra Mundial, nós iniciamos o que foi chamada Terceira Revolução Industrial, né, com a chegada da eletrônica, das telecomunicações e, obviamente, talvez das mais importantes transformações, que foi a chegada da tecnologia da informação e da própria internet, né, que data ali da década de 90, comercialmente em torno de 95, 96, quer dizer, faz pouco tempo, nós estamos falando de uma janela de 20, 25 anos, né? Então, de fato, o que nós vivenciamos hoje em termos de transformação, parece que nós vivemos mesmo uma nova era, né? Nós estamos possivelmente no meio de uma nova revolução industrial, né? O criador do Fórum Econômico Mundial criou esse termo da quarta revolução industrial, e sim, nós estamos vivendo um momento de convergência de tecnologias tanto digitais quanto físicas quanto biológicas. Então, com nanotecnologia, com neurotecnologia, com biotecnologia, tem robótica, tem inteligência artificial, tem internet das coisas, tem realidade virtual e aumentada, né? Nós temos impressão 3D, computação quântica, tem uma série de questões. Então, concluindo a minha fala aqui, João, quando a gente fala sobre o futuro do trabalho, eu acho que o futuro do trabalho, ele deve passar por algumas características. Já conversou aqui, quer dizer, o futuro do trabalho, ele é remoto, né? O escritório é sim o local onde nós nos conectamos. Muito provavelmente, o futuro do trabalho, ele é flexível e fluido, né? Então, hoje se fala do termo da chamada gig economy, né? GIG economy, na economia sob demanda, a economia dos freelancers. Essa é uma das modalidades que mais cresce. O futuro do trabalho, ele é digital e humano, então os robôs estão aí. Hoje nós temos em torno de 2,5 milhões de robôs pelo mundo, 20% desses robôs estão na China, e a tendência é que até 2030 a gente chegue a ter 8 milhões de robôs no mundo nesses próximos 10 anos. Então, sem dúvida, o futuro é o homem e a máquina convivendo. O futuro do trabalho, ele é colaborativo também, e ele é baseado em projetos, ele é muito project-based, e ao mesmo tempo eu acrescentaria 2 aspectos, que é o futuro do trabalho, que é baseado em dados e fatos, e ao mesmo tempo que ele é um termo que tem sido muito dito, né, e principalmente para o Paul e para o Reinaldo, acho que é um termo super fundamental, que é a questão do lifelong learning, né, que é não mais o aprendizado como um shot apenas na vida, mas é a aprendizagem contínua ao longo da vida. Essa é a minha visão sobre o futuro, João. Acho que você está sem som, João. Acho que você está sem som. Perdão. Obrigado, Valente. Aproveitando a tua fala e a citação em relação ao Paul, eu queria puxar um dado da nossa pesquisa que fala
sobre o quanto os profissionais estão se capacitando para os novos modelos de trabalho que estão por vir. Mais de 80% afirmaram que estão se preparando e se atualizando. Professor Paul, qual a sua opinião sobre isso? Os brasileiros estão se preparando? Bom, é assim, João, sendo transparente, quando a gente faz uma pesquisa, sempre gosta de ter assim, números bastante expressivos, e acho que esse é um desses números bastante expressivo, né? 80% das pessoas que se dizem preparado, acho que dá um otimismo bastante importante. E quando eu vi isso, como vocês falam aqui no Brasil, eu pensei, tomara que seja verdade, né? E acho que assim, trazendo aqui e pegando de uma certa forma, né, o Rodrigo e o próprio Reinaldo estavam comentando sobre essa questão do trabalho remoto, se a gente vir esse número à luz disso, acho que nos dá alguma força, né, para esse 80%. Basicamente, o que a gente viu? Viu que em poucas semanas as pessoas que não estavam, muitas delas não estavam preparadas, né, elas conseguiram justamente fazer essa passagem, né, do modo de trabalho presencial para um modo de trabalho remoto, que é muito diferente, né, ainda mais nesse trabalho remoto, como foi falado pelo Reinaldo, não é a gente está fazendo um office em casa numa situação que é forçada, né, não tem escolha por trás. Então, acho que demonstra uma capacidade, não sei se é de preparação, mas com certeza de reação. E a mesma coisa aconteceu com as empresas, né? A gente viu que, numa pesquisa anterior, a gente viu que em menos de 2 semanas, a gente passou de mais ou menos 20% das empresas aqui no Brasil que tinham alguma política de home office passar para mais de 80% que estavam utilizando isso, né? Nem todas as pessoas, obviamente, estavam em trabalho remoto, porque não é possível, mas a gente viu que esse número também aumentou significativamente. Acho que as pesquisas atualmente apontam por mais ou menos 25% a 30% dos trabalhadores estando em home office e de maneira permanente, né? Então, acho que assim, eu acredito muito, acho que tem fundamento esse 80% das pessoas preparadas, mas eu gostaria, contudo, de deixar talvez 2 ou 3 alertas, né? Acho que o primeiro é o que a gente chama realmente de preparação. E acho que aí a dificuldade é que nós, humanos, temos uma capacidade de ser produtivos, de se desenvolver muito bem quando a gente está falando de atividades que são, em geral, poucas complexas, que necessitam, requerem pouca informação para tomar decisões e que tem normalmente um senso de causa e consequência muito claro. Então, tipicamente, pegando o meu exemplo, quando eu decidi me tornar professor universitário, eu pensei, qual é a qualificação, o tipo de qualificação que eu preciso? Eu preciso de um doutorado, isso vai me ajudar a me tornar professor universitário. Então, você, uma vez que sabe, que tem essa relação de causa e consequência, sabe que tipo de input você tem que colocar para ter um output. A questão é que os nossos tempos, eles não são, eles estão vendo o surgimento da ambiguidade e não da clareza das causas. Né? Quando a gente está falando desse mundo VUCA, o A do VUCA, vai mesmo dessa ambiguidade. O facto é que você não sabe exatamente, dependendo do input que você traz, qual é o output disso. Então, acho que isso traz um pouco de dificuldade para o que é realmente estar preparado, né? O que a gente realmente coloca. Será que nós sabemos exatamente, somos bons avaliadores da nossa preparação? Acho que isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é preparado para quê? Acho que a gente já falou disso, né? Mas, basicamente, o que a gente vê também nesse mundo é que as competências elas estão mudando a uma velocidade muito forte, né? É um processo muito sistemático, de uma certa forma, de basicamente as competências para fazer determinada função, você precisa cada vez mais e mais competências, né? Então, é um movimento para cima de cada vez requerer mais competências especializadas e é um movimento muito forte também eu diria, de skilling, né? Que é basicamente o facto que as competências perdem valor também muito rapidamente. Então, a gente está muito nessa polaridade. Então, nessa lógica, a questão que se torna é a gente tem que ter essa habilidade de se desenvolver e de desenvolver novas habilidades muito rapidamente, muito mais rapidamente do que antes. E, sobretudo, há uma questão de interdependência também, né? Que é o que a gente estava dizendo, não é? Essa robotização que o próprio Valente estava comentando agora, ela traz uma necessidade de desenvolver capacidades que são complementares com as máquinas.
Obviamente que as qualidades humanas, elas são muito importantes e, aliás, são reforçadas na própria pesquisa, né? A gente viu essa questão da flexibilidade, essa questão da autonomia, que eu acho que vem reforçar também uma tendência muito forte de valorização dos soft skills, mas a gente não vai deixar de precisar ter também competências mais específicas, que ajudam, de uma certa forma, a também desenvolver cada vez mais robôs e máquinas mais poderosas, né? Então, para que tipo de competências, acho que não é fácil e que faz com que, acho que é preciso ter um pouco de atenção com esse número aí de 80%. Perfeito. Obrigado, Pô. Eu acho que o Valente foi muito feliz na maneira de historiar, né? Vamos dizer, o mercado e a consequência da conjuntura de mercado, ela acaba sendo exatamente, né, o treinamento, o desenvolvimento, as competências que eu diria aqui técnicas e até acadêmicas, né, mas acima de tudo comportamentais, né? Então essas acabam sendo também a consequência de conjuntura, né? Como o Rodrigo bem colocou, o Galvão, quando se fala do C-Level especialmente, quase que a gente fala só sobre comportamento, né? Porque tudo que está para trás já foi resolvido de certa forma. Então, essa parte do reskilling que você comentou, eu acho que é talvez uma quinta dimensão do que a gente falou aqui, absolutamente atual. Eu diria que o soft skill virá muito na mesa. Nós aqui em Executive Search falamos muito de soft skill o tempo inteiro. Seja no potencial do jovem que está entrando no mercado, seja daquele diretor executivo, até um CEO, ou até um conselheiro, eventualmente, que tem que ter competências comportamentais muito bem desenvolvidas para conseguir ter performance em conselho, né? Galvão, eu queria te passar um pouco a bola também sobre, não só sobre as novas profissões que estão surgindo, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso depois, né? Mas todos comentaram sobre tecnologia, né? A questão de tecnologia nesse ambiente do futuro e já do presente, né, que nós estamos falando aqui, ela é muito latente, né? Então, qual o papel das empresas de tecnologia, na sua visão, nessa transformação e no desenvolvimento dos profissionais? Bom, interessante. Primeiro, até fazer um adendo aqui, que às vezes as pessoas olham aqui que eu estou olhando para baixo, aqui, que eu estou olhando vocês aqui, né? Porque a gente também tem que se adaptar à nova forma de fazer live. Porque eu estou acostumado a subir, às vezes, numa conversa dessa e olhar no olho, né? Você vê quando as pessoas estão concordando ou discordando de vocês, é muito difícil olhar para um buraquinho de tela aqui e você falar. Então, eu agradeço aqui quem está mandando mensagem, estou lendo as coisas aqui. Algumas, até acho que foi um moço chamado Mariano escreveu aqui, olha, daqui 6 meses é bom a gente fazer uma pesquisa nova para ver se os 71% das pessoas que aprovavam home office no passado continuam aprovando. E é mais ou menos isso, né? Pegando um pouco do que o Pô falou, no fim das contas a gente tem que ter informação, né? A informação, ela faz com que a gente consiga nos encaminhar para o caminho que a gente quer, né? Então, a informação, ela passa a ser um negócio que, na minha visão, ela é latente e simplesmente essencial no momento que a gente está passando, até para que a gente tome decisões bem tomadas no futuro. A tua pergunta é interessante, né? Como a tecnologia vai ser, né? Eu ouço, a gente está falando muito de competências, né? Hard skills, soft skills e por aí afora. E eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo que, no fim das contas, aí é uma visão pessoal, né, própria. Eu acho que a gente tem que ser a melhor versão da gente mesmo, como gestor, né? Porque, no fim ser gestor, para mim, é a gente aplicar aquilo que a gente acredita como pessoa. Então, profissional e pessoal, ele está muito ligado, na minha visão. Não existe duas pessoas, existe uma única pessoa. Existe o Rodrigo Galvão, com os meus valores, com a minha forma, com a minha maneira de pensar, e é desse jeito que a gente tem que fazer. Obviamente que eu pego as competências em cima de situações para que eu me torne uma pessoa melhor, porque eu entendo algumas coisas diferentes. Mas eu acho que falta isso, e a gente precisa ter mais isso, na minha humilde opinião, na linha de gestão, que são as pessoas entenderem que o trabalho dela é cuidar. A gente está aqui num fórum falando de gente, né? Então seria um pouco utópico eu não falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito. Mas o papel dela é cuidar de gente, né? Cuidar de pessoas, senão não deveria ser gestor. Então eu enxergo que o caminho que a tecnologia tem para essa profissão do futuro, que a gente que está sendo criada, é justamente a gente criar novas formas, né? Novas formas de entendimento, de acesso, justamente é o que eu estava falando na minha primeira resposta. Então, como eu consigo criar um programa novo de capacitação de pessoas para esse novo mercado? Então, só para vocês terem ideia, vou dar alguns exemplos de algumas coisas que a gente tem feito na Oracle, em linha do que eu estou falando, senão acaba ficando talvez muito vazio, né?
Então, de um tempo para trás, eu reparei que a gente estava contratando as pessoas um pouco na linha de, será que só nas melhores universidades tem as boas pessoas? Daí eu não concordo. Então, a gente tem que contratar as pessoas pelos valores. Daí eu fiz um processo dentro da empresa para desromper os modelos, dizendo que a gente queria contratar a nova turma de estagiários por um processo seletivo 100% às cegas. Ou seja, contratando as pessoas pelo que elas são. Eu não queria ver currículo, não queria... Era via blind interview. Eu não quero saber se é homem, se é mulher, eu não quero saber a cor da pele, eu não quero saber nada. Eu simplesmente quero saber o que ela pensa, o que ela faz. E, para minha surpresa, 7.000 pessoas se inscreveram para 15 vagas e foi um sucesso, porque 62 foram para uma fase de entrevista, de dinâmica, e depois 15 entraram, e dessas 15 a gente já tem aí quase menos de um ano, quase 12 já contratadas em um nível, uma excelência de conhecimento e performance que vocês não acreditam, assim, uma coisa assim maravilhosa, que discutindo até projetos de como ajudar o país na Covid e jovens e de todas as idades, né? Não tem só jovens, tem pessoas mais velhas, mais novas, porque o viés não tem lugar nenhum, provocando isso. Legal, Rodrigo, então você está querendo dizer para mim que você está resolvendo todo o problema da empresa só contratando dessa forma? Não, seria utopia minha, mas eu acho que o exemplo arrasta. Então a gente tem que criar novas formas e o papel do gestor, na minha visão, é exatamente esse, é criar novas formas para fazer com que as pessoas se questionem qual que é esse profissional do futuro, qual que é essa profissão do futuro, né? Porque a tecnologia ela está no meio disso. E daí a gente começou a criar algumas formas nesse sentido. Então hoje, por exemplo, numa posição da Oracle, não necessariamente tudo é feito através de blind interview, mas não é raro as entrevistas serem feitas por telefone, para que a gente tire os vieses das pessoas de contratação. Porque ali eu vou ter certeza que eu estou contratando a melhor pessoa, né? Não a pessoa que mais se parece comigo por aí afora. Uma outra visão, por exemplo, é assim, quanto a gente está investindo em tecnologia, o quanto eu estou preparando esse profissional, né? Então, as empresas, na minha visão, têm um papel muito chave de preparar o desenvolvedor do futuro, preparar o profissional do futuro, ou seja, como eu consigo criar um curso, eu como Oracle, para que alguém saia certificado, tenha uma certificação, né, pessoas que não têm capacidade financeira para investir, mas que possam ter uma certificação para ir para o mercado. Melhor do que isso, eu como empresa, como eu consigo devolver essa pessoa para o mercado? A gente criou um outro projeto chamado One. Enfim, eu acredito que, no fim das contas, eu brinco que dentro da Oracle que a gente tem que trabalhar com brilho no olhar, e para mim trabalhar com brilho no olhar é quando a gente usa a nossa profissão, quando eu conecto a minha profissão com os meus propósitos pessoais. Ou seja, quando eu através da minha profissão, posso fazer aquilo que eu acredito de verdade como pessoa. E daí começou um movimento gigantesco dentro da empresa de uma série de pessoas que se identificam com diversas causas e que querem fazer algo que é muito maior do que a própria função e que conseguem chegar num resultado que é absolutamente inalcançável se não fosse dessa forma. E não é porque a pessoa é responsável por aquilo, não. Ela é uma pessoa completamente de outra área que se envolveu em um projeto que faz sentido para ela. E eu acho que é esse o profissional do futuro. É o profissional que vai fazer a sua função, mas está preocupado com o todo, que está fazendo diferente, que está criando formas distintas, que está entendendo que a empresa ela é um meio de transformação. E eu enxergo isso de uma forma muito clara. Então, como uma empresa de tecnologia, hoje o que a gente tem feito são projetos para tentar mudar a vida de pessoas. Ou seja, ela dando oportunidades, porque, como eu falei, para mim os melhores estão em todos os lugares, eu tenho que saber onde estão os melhores, né, para dar essa oportunidade, melhores que eu digo de crescimento profissional, porque senão eu vou buscar sempre no mesmo lugar. Dar a certificação, ou seja, o conteúdo, educação, para que essas pessoas possam ter um próximo passo. E através do próprio ecossistema, realimentar esse ecossistema com as pessoas. Enfim, se a gente for olhar, em todos os mercados existe uma situação como essa, não só em tecnologia. Então, o profissional do futuro, para mim, é o que faz diferente, não porque é errado, mas que faz diferente do passado. Ou seja, tenta mudar, tenta evoluir, tenta fazer de formas distintas. E muitas vezes eu vejo a gente querer fazer o futuro da mesma forma que se fazia no passado. E a gente tem que desromper os modelos. Quando a gente acha que aquilo é impossível de fazer, eu brinco, aí que eu vou atrás. Porque o que alguém achar que é impossível, vamos fazer para mostrar que sim, é possível. E aí eu faço um convite para todos vocês aqui, eu agora não consigo ler porque eu estou falando, mas para que a gente busque esse impossível e que a gente mude o status quo do que a gente viveu até hoje. Então, dei 2 exemplos, mas são coisas que a gente tem feito na Oracle e que nasce da base e que são coisas orgânicas, porque na minha visão, e para finalizar aqui, para não falar muito, as empresas hoje elas são geridas pela base. O gestor ele só dá exemplo, ele tem que seguir, mas quem faz a roda girar e vai fazer a gente chegar onde a gente quiser nesse novo mercado, nesse novo mundo, nessa nova forma, é quando todo mundo
na minha visão, entender que é aquele caminho que tem que ser seguido. Porque se eu mandar alguém fazer alguma coisa porque eu acho que é importante, só porque eu mandei, ninguém vai fazer. As coisas vão acontecer, na minha visão, quando todo mundo entende que aquilo é um propósito pessoal e eles também querem seguir aquilo. Então, enfim, eu acho que o futuro do trabalho está conectado com as mentes juntas, buscando algo diferente, seja ela em tecnologia ou qualquer dos mercados. Mas, obviamente, que a tecnologia vai ser, provavelmente, já é, o motor central dessa grande transformação. E daí me traz um pouco mais de responsabilidade. Não, muito bom. Nós temos que fazer uma outra live depois. Eu fico meio efusivo falando, peço desculpa aí. Você é apaixonado pelo que você faz e claramente um apaixonado por pessoas também, como eu também sou. Eu já costumo dizer que tem 20 anos que eu não trabalho porque eu amo o que eu faço, que é lidar com gente, né? Mas você tocou em vários aspectos aí, tem muita humanização, acho que a gente pode fazer depois um outro bate-papo até sobre esse tema, né? A gente falou muito de valores, né? De questão até ética, né? Qual vai ser a nova ética, né? Do mundo do trabalho, das relações humanas, né? O nosso setor também, quando se fala de executive search, está extremamente desafiado e está em franca transformação. O Valente, outro dia, conversando comigo, disse, né? Olha, lá em 2000, 2001, se nós falássemos que nós entrevistamos uma pessoa sem ser presencial, era uma heresia, né? Hoje, praticamente, os processos de recrutamento estão totalmente online nesse momento, e é o que você falou, a tendência de um recrutamento às cegas, ela é real, já está acontecendo, e eu acho que é ótimo que esteja acontecendo, né? Eu queria até entrar nesse tema de comportamento humano e já fazer uma pergunta para o Valente, né? E queria, Valente, que você comentasse um pouco, né, sobre as habilidades comportamentais desse profissional do futuro, né? Na nossa pesquisa, a opinião dos líderes e profissionais de recursos humanos falam de flexibilidade, resiliência, proatividade. Queria saber se você concorda, né, e como é que o profissional poderá se destacar nesse novo contexto de mercado. Tá. Então, em relação à pesquisa, João, no geral, eu concordo com a resposta na questão da importância da flexibilidade, obviamente, da questão da resiliência e da questão da proatividade, né? Eu acho que são habilidades comportamentais extremamente importantes, seja para a liderança, seja para os profissionais liderados dentro das companhias. Mas eu acredito, na verdade, que para o futuro existem outras habilidades comportamentais que serão extremamente importantes, são fundamentais e, melhor dizendo, não no futuro, né? Porque o futuro é agora, já chegou, nós estamos em franca, como eu disse no início, em franca transformação. Só fazendo um parênteses rápido sobre essa franca transformação, se nós pensarmos que, na verdade, até 2008 ou até 2009, se você queria, na verdade, até 2008 pelo menos, se você queria, na verdade, ir viajar e ficar num hotel, ou ficar em algum lugar, você tinha que efetivamente reservar um hotel, né? Depois veio o Airbnb, e é uma das alternativas mais utilizadas hoje também na reserva de lugares, e veio fazer uma ruptura em relação a isso, né? E aí a gente tem N exemplos, como é o caso do Uber e assim por diante, de rupturas que já estão acontecendo. Então, quando a gente fala sobre a questão de habilidades comportamentais, eu diria que algumas outras habilidades são extremamente importantes para o momento, para agora e para os próximos anos. Eu destacaria, a primeira delas, que eu acho que é fundamental, é a questão de adaptabilidade. Então, as pessoas, eu acho que casa junto com a questão de flexibilidade, mas as pessoas, elas terão que ser adaptáveis a situações diferentes e situações diferentes em vários aspectos, né? Se nós pensarmos, na verdade, há 3, 4 meses atrás, ninguém estava pensando no início desse ano, e todos os planejamentos estratégicos e orçamentos das companhias, ninguém estava imaginando que iria acontecer o que aconteceu com o Covid. E todas as organizações estão tendo que rapidamente se adaptar para um cenário completamente diferente. E ainda, de uma certa forma, imprevisível, né, para os próximos poucos meses. Então, eu acho que a adaptabilidade é um contexto amplo e falando especificamente do profissional, é fundamental que as pessoas adquiram capacidade de se adaptar rapidamente. Obviamente, a questão de agilidade cada vez mais é fundamental, e é agilidade em todos os aspectos, né? É agilidade para resolver problemas, é agilidade para ter uma comunicação que efetivamente aconteça de forma rápida e eficiente.
Empatia, eu acho que empatia adquire, ainda mais depois de uma crise humanitária como nós estamos vivendo, ela adquire uma importância como habilidade comportamental fundamental, e eu diria para os próximos anos que, principalmente com a questão de robotização, que nós vamos ver crescer enormemente, talvez exponencialmente, a presença de robôs no nosso dia a dia, eu diria que a empatia da liderança é fundamental. O líder terá necessariamente que ser uma pessoa que se coloca no lugar das outras pessoas, que consegue entender a dor das outras pessoas, que consegue avaliar com muito equilíbrio qual é a melhor decisão a ser tomada em função dos públicos, né, ou do público e das várias pessoas que compõem a organização. Então, empatia é fundamental. Eu diria que comunicação eficaz, eloquente, né, uma comunicação realmente eficiente vai ser fundamental. E eu diria um último aspecto como habilidade comportamental, que é a questão, e é uma das mais difíceis, habilidades para se desenvolver, que é o pensamento crítico, né? É a capacidade das pessoas de identificar o que são crenças pessoais, o que são vieses nos comentários, nas notícias, ou no entendimento dentro das organizações, e através desse entendimento, essa liderança ou essa pessoa conseguir ser criativo e, ao mesmo tempo, conseguir ser inovador. Então, como a pessoa conseguir efetivamente desenvolver capacidade reflexiva, refletir sobre as coisas. E refletir sobre as coisas em tempos de celular, em tempos de WhatsApp, tudo muito rápido, de forma muito acelerada, nosso cérebro está, de uma certa forma, muito atropelado. E nós estamos sendo cada vez menos reflexivos. Mas o pensamento crítico vai ser fundamental para o futuro. E se tem um lado bom dessa pandemia, né? Agora João, a gente está lendo posso agregar o Luiz aí para você do que ele falou, né? E eu sempre digo que, para mim, o profissional do futuro, principalmente o gestor do futuro, ele tem que ter do presente e do futuro, são 3 características muito fortes e marcantes, né? Porque dizer que o profissional tem que ser o profissional que sabe lidar com a mudança, isso já virou o mais natural do mundo, né? Porque o mundo que a mudança ela é algo que é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, né? Porque tudo está se mudando muito rápido. Mas tem 3 coisas que são muito fortes, na minha visão, que bate um pouco. Para mim, que é transparência, né? Segundo é autenticidade e segundo é consistência. Então, a gente tem que ser transparente com as pessoas, a gente tem que ser aquilo que a gente é, porque é a autenticidade, um pouco do que você estava dizendo, né? Não adianta eu querer ser quem eu não sou. O Rodrigo Galvão do jeito dele, o Luiz é do jeito dele, cada um tem a sua forma, a sua maneira, e por isso que cada um vai ter a sua posição e da maneira que for. Então, a gente nunca pode deixar de perder nossa autenticidade e ser consistente, ou seja, eu fazer aquilo que eu digo, porque senão são palavras ao vento. Então, para mim, esses são 3 grandes mantras assim que eu sigo. Eu sempre falo para as pessoas, olha, gente, é isso que a gente tem que seguir numa linha de uma relação humana atual. Então, só para agregar um pouquinho aí ao Luiz, porque eu me identifico bastante com as coisas que ele falou também. Não, se você me permite, só um comentário rápido, João, para o Galvão. Eu concordo 100% com o teu comentário, Galvão, e eu percebo claramente, principalmente na geração Z, na geração mais recente que está chegando ao mercado de trabalho, cada vez mais, que as pessoas estão em busca de pessoas originais, originalidade, né? Você efetivamente ser pessoas reais, você ser exatamente o que você é, a tua maneira de ser, né? E trabalhando com recrutamento, entrevistando um monte de gente de vários níveis e executivos, etc., obviamente, a gente percebe muitas vezes profissionais que eles adquirem, de uma certa forma, uma certa máscara, né? Uma certa armadura, uma certa fantasia profissional, e você sente que aquilo não é original, aquilo não é real. Você percebe que a pessoa não é o natural da pessoa. Então, eu acho que depois de alguns anos aí, esse é papo para a gente discutir muita coisa, mas anos 80 e anos 90, em que criava-se muitos estereótipos e rotulava-se absolutamente tudo, o que eu percebo claramente e vejo com ótimos olhos é que as gerações que estão vindo querem ver mais pessoas reais, verdadeiras e originais. Isso é muito legal, isso é muito
Isso é uma virtude enorme que a geração que está chegando ao mercado de trabalho carrega no DNA e que eu vejo com ótimos olhos, porque isso pode refletir um mundo mais verdadeiro. E é isso que nós estamos buscando. Um mundo mais verdadeiro. Mais verdade na mesa. Né? E aí, só complementando, desculpa se eu me estendi aí nesse comentário. João está sem som de novo, João. João está no... Eu ia só comentar, obrigado pelo comentário, Valente, eu ia só comentar sobre esse momento que você colocou da gente não conseguir pensar, está sempre muito atropelado com coisas, né? Mas se tem um lado menos ruim, ou muito positivo até, de estarmos em confinamento, né? É essa revolução criativa que está acontecendo, né? Então, fala-se muito de tempos que foram criados por uma ausência dessas rotinas ou desses rituais. Você está em casa, você tem janelas de oportunidade para pensar, para analisar, refletir sobre as escolhas, né? Então tem aqui um lado de criativo que vem, né? Uma revolução criativa que vem para a mesa e uma elasticidade, aí, vamos dizer, cognitiva maior um pouco sobre essas escolhas, né? Eu queria passar a palavra para o Reinaldo e depois uma outra pergunta para o Paul também. Reinaldo, fala-se muito sobre o conceito futuro do trabalho há algum tempo, mas diante da pandemia que nós estamos vivendo, o que você acredita que mudou ou acelerou efetivamente? Então, por exemplo, as empresas precisaram se adaptar num curtíssimo espaço de tempo para o home office. Que outros paradigmas vocês na FinWeb também estão estudando foram quebrados ou serão quebrados? Reinaldo, né? Tá no mudo também, Reinaldo. Som. O Reinaldo está no mudo. Não. Acho que ele vai ter que sair e voltar. Será que não? Eu vou passar então a pergunta para o Paul, depois o Reinaldo volta. Paul, o Valente comentou bastante, né, e o Galvão também, de maneira muito feliz, aí, sobre a questão de competências comportamentais, enfim, os traços aí desse novo ser humano, né, que volta para a mesa, né, a manifestação mais genuína desse comportamento e a preferência e o propósito de cada um, baseado em valores, né. Vocês estudam, né, no Observatório do Trabalho da Fundação esse papel da liderança. Então, na tua visão, qual é o papel da liderança na transformação do mercado de trabalho? Quais as dimensões que são estudadas pelo Observatório do Futuro do Trabalho na Fundação? João, obrigado. Pergunta complicada, mas assim, para dar o processo, a gente partiu de uma definição bastante simples, né, da liderança, que obviamente há várias maneiras de pensar a questão da liderança, mas para mim, vamos dizer que a liderança é esse processo, né, que basicamente algumas pessoas têm que tomar decisões ou então influenciar outras pessoas para tomar decisões para atingir determinado resultado, né? E a gente pode, obviamente, pensar em que tipo de resultado, né? A gente está falando de cada vez menos desempenho econômico unicamente, e mais talvez uma conciliação de desempenho econômico e desempenho social. Mas, enfim, tomar decisões, influenciar outras pessoas para tomar essas decisões. E a gente quebrou isso, de uma certa forma, em 3 questões, né? A primeira é realmente essa questão da tomada de decisão, e acho que a minha interpretação é que a gente vai muito do mundo onde líder é o líder bem sucedido, de uma certa forma, é aquele que toma sempre a decisão certa, né? Que nunca erra, aquela pessoa que basicamente sabe fazer sempre as boas escolhas, que eu acho que obviamente é melhor evitar errar, né? Mas acho que a questão hoje em dia é que não é possível sempre fazer isso, né? A gente está passando mais para uma componente que a gente chama de liderança paradoxal. Então, muitas vezes, quando a gente está indo para objetivos que são cada vez mais contraditórios, né? Basicamente, inovação incremental e inovação radical. Pensar no curto prazo e pensar no longo prazo. Você tem muita dificuldade em ter um processo decisório, de uma certa forma, que fica muito no A ou B, né? Nessa escolha assim, binária. Você, de uma certa forma, muitas vezes, hoje em dia, tem que combinar os dois. Então, tem que ser, não é só A ou B, é A e B. Como é que eu consigo, basicamente, entender as interdependências, por exemplo, na inovação incremental e a inovação radical? Para eu poder pensar o futuro, para eu poder trazer novos produtos, eu ainda preciso de ter caixa que me permita fazer isso, né? Então, a gente está trabalhando muito nesse conceito de liderança paradoxal.
Um segundo aspecto que a gente trabalha tem a ver com, basicamente, essa questão de influenciar. O que isso quer dizer hoje em dia, influenciar nesse mundo onde, basicamente, como o próprio Rodrigo estava dizendo, as pessoas só vão se engajar, só vão se comprometer se elas se sentem, se elas acham que, basicamente, elas estão desenvolvendo o propósito delas também, né? Através da função, através da empresa. Então, acho que o que está por trás muito é essa questão da liderança afiliada, e a gente está trabalhando muito essa questão de como é que as decisões são cada vez mais compartilhadas, como é que a gente tem, de uma certa forma, as estruturas organizacionais que permitem também uma complementaridade das decisões, que toda a gente, com o máximo de pessoas, possa contribuir para isso. E para dar aqui 2 exemplos muito concretos, inclusive, é interessante, né, porque a gente tem aqui a Singularity e a Oracle. A gente, dentro do Centro de Liderança, a gente estudamos bastante a questão de co-CEOs. E a Oracle tem uma tradição histórica muito grande de ter co-CEOs, até muito recentemente, inclusive, se não estou enganado, tinha essa estrutura. E a gente está estudando outras empresas, né? E a ideia é de ver como, basicamente, nesse mundo complexo, né, cada vez mais complexo, como o fato de você ter 2 pessoas ou mais pessoas, isso ajuda, de uma certa forma, a tomar decisões que sejam mais adequadas. A gente está vendo também um movimento muito forte de job sharing, por exemplo, ou seja, basicamente uma função que é realizada por 2 pessoas dentro da empresa. Então, a gente trabalha muito essa questão de liderança compartilhada, de estruturas que permitem, de uma certa forma, trazer cada vez mais voz para as decisões, né? Que mais pessoas tenham esse, ownership, não sei qual é a palavra em português, mas o segundo ponto. E o terceiro, só para finalizar, é que ainda que é preciso, o líder é a pessoa que influencia outras pessoas a tomar decisões, a gente ainda precisa ter essas pessoas dentro da organização. E aí, mais uma vez, ligado com vocês todos já falaram, já comentaram, acho que essa questão de ter quais são as boas pessoas, né? Quais são as pessoas que nós queremos para a nossa empresa, para que posições. Essa é a famosa frase do Jim Collins, naquele livro From Good to Great, né? Onde ele basicamente diz que é muito importante ter as pessoas certas no ônibus. A questão é que o que nós temos vendo ultimamente é mais um mundo onde essas fronteiras organizacionais elas estão se quebrando, né? As pessoas estão tanto fora quanto dentro. Não é porque você está fora, o próprio Valente estava falando dessa gig economy, da força contingencial, de uma certa forma. Muitas pessoas estão dentro, não querem ter um CLT, de uma certa forma, e ao mesmo tempo são pessoas que contribuem muito para a organização. Então, não só essas fronteiras organizacionais, elas são cada vez mais não estão bem delineadas, então é mais difícil você saber exatamente qual é a pessoa que você tem que trazer. Acho que é uma capacidade da liderança de entender isso, né, e de engajar as pessoas, independentemente dos laços ou dos tipos de relações. E o segundo ponto, acho que, para além dessas fronteiras organizacionais não ser tão delineadas, o que acontece é que a gente está vendo um fenômeno de várias pessoas que trabalham numa empresa, saem para trabalhar em outras empresas, regressam à empresa. A gente tem até uma pesquisa sobre isso, esse fenômeno que a gente chama de boomerang employees. Então, acho que essa capacidade da liderança, hoje em dia, é também lidar com esses mercados de trabalho e com essas relações trabalhador-empresas que estão mexendo muito, né? Ter essa capacidade de engajamento, a gente sabe o quanto, quando você pede... Todas as pesquisas mostram, né, que basicamente um dos principais motivos para você deixar uma empresa é a relação com o gestor diretamente. Então, acho que é um papel muito importante da liderança de engajar as pessoas, independentemente das formas, das relações, das formas contratuais que nós podemos ter com as pessoas. Então, para mim, são esses 3 pontos, né? Essa liderança paradoxal, essa questão da liderança compartilhada e essa questão de saber lidar com novas formas, novas relações. Eu João, se eu puder ter só um comentário. Galvão, vai lá. Desculpa, ele citou a questão do co-CEO, né? Isso é verdade, até responde algumas pessoas estão colocando aqui de forma muito correta aqui a questão da visão de ter talvez um painel, uma mulher, né, uma visão diferente, uma visão feminina. Concordo 1000%. O mercado de tecnologia é um mercado que tem muitas profissionais de tecnologia como CEO, inclusive, se algum de vocês quiser fazer um outro painel, até algumas amigas minhas posso indicar, apesar de o C-Level no mercado brasileiro ainda está longe de ser o ideal no número de mulheres, né, no mercado de trabalho em posições de liderança. A gente precisa mudar esse panorama, mas na Oracle, já que você usou o exemplo,
a gente tinha realmente um modelo de co-CEO, um homem e uma mulher, né? Hoje, agora, o presidente da Oracle é uma mulher, chama Safra Catz, que ela tem realmente uma visão, e eu concordo 1000%, diferentes pontos de vista, diferentes formas de pensamento, como outros pontos que são extremamente relevantes. Então, estou até respondendo aqui, que me colocaram aqui no chat, e é isso aí, eu concordo 1000%. Se quiserem um outro painel discutindo pontos de vista com mulheres, inclusive, eu acho que é extremamente relevante as formas distintas de pensar, a realidade, enfim, concordo 1000% aqui com o pessoal do chat. Virei apresentador aqui, viu? Virei um mediador aqui no negócio aqui. Não, eu só queria comentar um pouco do nosso protagonismo também nesse tema de mulheres, que eu acho que é relevante comentar, né? Fica à vontade. Eu só ia comentar, Paul, eu ia só tecer um comentário na tua fala, quando você falou das fronteiras organizacionais não delineadas, né? E também das pessoas que acabam saindo e retornam para a organização, e a questão do engajamento. Uma coisa que me chama a atenção, e muito da fala de todos aqui, de uma certa maneira, é que parte importante do desafio das organizações para o futuro é a questão da construção da cultura organizacional. Eu aprendi ao longo da minha carreira agora tem em torno de 25 anos, eu aprendi a respeitar muito a questão de cultura organizacional. Cultura organizacional não é realmente a questão de blá, blá, blá. Eu acho que a companhia que consegue estabelecer uma cultura forte tem o famoso walk the talk, né, de você efetivamente praticar no dia a dia aquilo que é o discurso de uma certa maneira, né? E a empresa que consegue fazer isso e consegue disseminar essa cultura para todos os liderados, ela efetivamente sai na frente, né? E se é uma cultura vencedora. Então, eu acho que um ponto muito importante, uma das coisas que eu li esses últimos dias, estavam falando da importância de ter um excelente diretor ou vice-presidente de recursos humanos nas empresas. Sem dúvida nenhuma, a liderança do RH terá que ser uma liderança muito estratégica, muito visionária, muito atuante e que consiga trabalhar a cultura e os valores da organização no dia a dia. Não só o RH, obviamente, todos os outros líderes, mas o RH principalmente. Perfeito, perfeito. Reinaldo, está de volta? Agora acho que eu estou. Vocês estão me escutando? Ótimo. Bem-vindo de volta. Não? Perfeito. Ótimo. Deixa eu colocar, acho que só eu vou responder a tua pergunta, se quiser repetir a pergunta, João. Mas eu queria colocar dois pontos. Pode repetir, por favor. Lembrar da pergunta, eu comentei com você sobre a questão de conceito e futuro do trabalho. Então, isso já existe, né? Esse debate já existe há algum tempo, mas veio a pandemia e nós estamos vivendo aí um momento que tudo acelerou, né? Mudou e acelerou. Então, as empresas foram para home office, por exemplo, num curtíssimo espaço de tempo. Isso foi uma quebra de paradigma imensa, né? Então, aí na tua visão e da Singularity, né, quais outros paradigmas foram quebrados, né, ou serão quebrados? Perfeito. Eu queria adicionar algumas coisas. O meu microfone não estava funcionando, eu tentei fazer uma intervenção, achei que eu tinha sido bloqueado aqui, mas, na verdade, tem dois pontos que eu queria falar, que tanto estava na fala do Galvão, na fala do Paul e do Valente, que eles colocaram algumas coisas. As empresas, elas normalmente contratam pelo hard skill e demitem pelo soft skill, né? Isso o Galvão está falando muito de universidade, de contratar pela faculdade e tudo mais, e isso é um erro. Eu tentei falar que eu acabei não conseguindo, e eu queria colocar que isso é fundamental, né? As pessoas, elas contratam, elas veem todo o conhecimento técnico e normalmente elas demitem pelo posicionamento, pelo comportamento, enfim, pelos valores. Então, isso é fundamental. Adorei a fala do Rodrigo. Não é à toa que no chat aqui tá bombando também, o pessoal elogiando, porque de fato isso acontece. E outra coisa que eu queria falar é que eu usei aqui o termo soft skill, mas a gente gosta na HSM, na Singularity, falar essential skills, né? Porque de soft eles não têm nada, né? Então a gente também trata muito como habilidades essenciais para o que a gente está vivendo. Voltando para a tua pergunta, eu não podia deixar de colocar isso aqui. Voltando para a sua pergunta, acho que quem não viu, né, nessa quarentena, aquele meme de quem acelerou o processo de transformação digital da sua empresa, não foi o CEO, não foi o CIO,
foi o coronavírus, né? E, de fato, as empresas elas tiveram que correr para se adaptar a uma transformação digital que elas estavam trabalhando, obviamente, muitas estavam trabalhando, mas sempre, puxa, deixa eu tentar ver mais alguma questão, não vou, tem essa coisa do legal, não dá. Eu vi diversas empresas tendo que sair correndo para comprar notebook de última hora, porque, enfim, não tinham essa cultura, tinha a cultura do desktop, atualizando processos. Quantas empresas eu tenho escutado também que, puxa, não dava para assinar documentos agora, né? Usando ferramentas de assinatura digitais. Então, obviamente que, de novo, né, se essa pandemia trouxe algo de importante para a gente, são essas reflexões humanitárias, e as empresas precisaram acelerar processos que elas estavam ali tentando controlar ao máximo, né, ter a perfeição para botar em place, né, botar para rodar, e aí se viram no momento de ter que fazer isso do dia para a noite. Seja, de novo, adaptando para os funcionários o home office, computadores, infraestrutura, processos, né, ou seja, documentos, assinaturas digitais. Quantas empresas usaram pela primeira vez ferramentas de vídeo, né? Não vou usar o nome aqui, mas diversas ferramentas de vídeo foram usadas pela primeira vez por muitas das empresas. E aí também geraram uma série de desconfortos, uma série de memes também, de situações embaraçosas ali, mas o ser humano ele está se adaptando muito rápido. E mostrou, acho que o coronavírus, nessa pandemia, mostrou como que a gente está aprendendo muito rápido, se adaptando. Essa live aqui, ou seja, puxa, eu tenho certeza que a gente eu não participava tanto de lives como antes, muito mais eventos presenciais, físicos, e a gente está aqui usando outras ferramentas. Cada live que eu participo tem uma ferramenta diferente, uma dinâmica diferente. Então, a gente está muito num processo de resiliência e adaptabilidade muito grande. Então, com certeza, para o futuro do trabalho, acho que muita coisa foi acelerada agora e dificilmente vão voltar. Eu tenho escutado de executivos, putz, eu não assino mais papel, eu não vou assinar mais papel físico. Isso não vai voltar, isso de fato não vai voltar. A questão do home office, de opcionalidade, puxa, acho que é uma opcionalidade, as pessoas tinham esse preconceito, né? Poxa, quando a pessoa falava, vou fazer home office hoje, a pessoa olhava ali, o cara vai ficar de boa em casa, né? E, na verdade, a gente tem visto que a produtividade ela pode aumentar, dada todo o que a gente já discutiu aqui, né? De ter uma situação propícia para se trabalhar. Então, com certeza, alguns hábitos, né? Acho que a curadoria da presencialidade, ela fica. As pessoas vão se questionar muito mais a importância delas estarem presentes no evento. Ou seja, putz, será que eu preciso pegar um avião para tal reunião? Será que eu preciso pegar 40, 50 minutos de trânsito para fazer aquela reunião? Então, esta curadoria, ela deve ficar das pessoas entendendo, poxa, quando funciona o digital e quando funciona o presencial. Obrigado, Reinaldo. A gente está com pouquíssimo tempo aqui para continuarmos o nosso bate-papo, então eu vou lançar uma última pergunta e reflexão para todos, que eu acho que é da maior relevância, porque muito do sentimento que veio, né, para o CEO, para todos os executivos e as pessoas do mercado, né, você tem aí um evento de grande proporção e impacto, que pegou todo mundo de surpresa, ninguém tinha vivido isso antes, né? Então, eu queria, de maneira muito sintética e objetiva, que cada um não só dissesse a sua opinião, como também já aproveitasse para se despedir da nossa audiência aqui hoje, né? E a pergunta é a seguinte: a pesquisa levantou algo, né, que a gente acredita que boa parte, não só dos brasileiros, mas do mundo, está sentindo nesse momento, que é o medo, né? Então, e o medo do que está por vir, né, após essa pandemia. Então, qual é o recado ou o conselho que vocês dariam, né, para as pessoas em relação ao futuro do trabalho e como é que elas podem se sentir mais preparadas e seguras para o que está por vir? De maneira muito direta ao ponto. Por favor, quem quiser começar, fica à vontade. Pô, difícil, essa pergunta é meio de psicólogo, né? Que realmente, né, o medo é algo que pegou. No fim das contas, a gente tem que aprender a lidar com o medo, né? E tentar, enfim, eu acho que é um sentimento normal, natural.
Eu sempre brinco que às vezes as pessoas acham que executivos são super-homens, né, super-heróis, mas executivos também sentem fome, sentem medo, sentem sensações naturais de qualquer pessoa, porque somos pessoas, no fim das contas, né? A diferença é que, pô, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para saber o que fazer. Então, eu sempre tento buscar o lado da positividade, do otimismo, a gente sair melhor do que a gente entrou. Eu gosto muito de esporte, muito, muito de esporte mesmo. E uma coisa que eu aprendi no esporte aprendi a perder, sim, mas eu aprendi que eu gosto de ganhar, que eu gosto de vencer a própria cabeça para que a gente vá para um próximo passo, a gente consiga algo melhor do que a gente fez. E então eu sempre tento colocar isso no nosso dia a dia. E fazendo um panorama só para dar um pouco de otimismo para todos vocês, eu sendo uma empresa de tecnologia, eu convivo muito com essa questão do mundo novo, do digital, né? Então, há alguns anos atrás era sempre esse negócio, né? E o Reinaldo contribui muito com isso, que as pessoas vão para a Singularity University fazer o curso, voltam cheio de, né? Porque traz esse lado digital na mente o tempo inteiro, mas era muito, tem que ser digital, tem que ser digital. De repente viram que o digital não era só ser digital, o digital era ser cultural. Porque não adiantava nada você ter uma ferramenta se você tem pensamentos analógicos na empresa. Então, o digital passa de ser, tem que ser cultural. Daí, de repente, o cultural acham que é comprar puff colorido e trabalhar de bermuda. E não é bem por aí. Então, na realidade, o digital e o cultural nada mais é do que uma nova atitude, uma nova forma de pensar. E algumas empresas perceberam isso. Talvez o lado otimista, olhando o lado otimista, né? Porque eu espero que todo mundo esteja bem na sua casa, que todo mundo esteja salvo, com saúde. Mas o lado, vamos tentar encontrar como a gente vai sair melhor dessa pandemia, é que a pandemia fez com que, de verdade, todas as empresas, seja ela uma empresinha pequenininha ou uma grande empresa, entendesse o que é realmente esse digital /cultural que a gente vai viver daqui para frente. Ele acelerou isso porque mostrou na prática que para eu conseguir continuar com o meu negócio, eu tenho que ter um pensamento diferente, uma cultura diferente. E é para isso que a gente tem que fazer as coisas, ou seja, viver o mundo em cima de uma realidade que o mundo estava indo e agora de uma hora para outra isso se acelerou. Então eu fico, de uma certa forma, eu entendo que as pessoas hoje conseguem minimamente entender o que é esse próximo passo. Daí a gente tem que trazer todos esses desafios que a gente tem no dia a dia, que eu acabei de falar para vocês, mas é um pouco desse processo, é um processo construtivo, um processo que a gente tem que entender que apesar de ter aquele frio na barriga, aquele medo que todo mundo pode ter, quem vai sair disso somos todos nós juntos, ou seja, com pensamento positivo, mão na massa, fazendo acontecer e buscando, obviamente, o porquê sim, né? Não se afogando no porquê não. Então vamos tentar fazer o negócio acontecer, tentar buscar. E empresas de tecnologia, elas estão aqui justamente, a gente passa a ser um grande habilitador disso, para que as empresas possam fazer, ter suas soluções e por aí afora. Então conte com a gente. E só finalizando aqui, tem uma coisa bastante interessante, né? Que é esse lance pô, Rodrigo, você fala muito de gente, né? Então quer dizer que a hora que você falou de gente, de mulher, de dar oportunidade, pô, é uma ONG, né? Sempre brinco, não é isso, é muito pelo contrário, é porque eu realmente acredito, de verdade, que resultados vêm de uma cultura forte, que resultados vêm de algo que é consistente e que está de verdade acontecendo, porque quando não é assim, não é, na minha visão, não é algo que perene, não é algo que vai durar, é uma corrida de 100 metros e eu acho que uma empresa ela vive uma maratona. Então, fiquem bem. Obrigado. E que a gente tenha bastante aprendizado daqui para frente. Posso colocar aqui, João, vou pedir também para você, para o Valente serem bem sintéticos aí, em função do nosso tempo. Sim, que já falei muito, Sim. Reinaldo, me ajuda aí, cara. Não, imagina. Foi ótimo, mas sendo bem aqui sintético, aqui, eu acho que o medo ele é muito importante. O medo deixa a gente mais atento. E o medo, por incrível que pareça, ele dá mais coragem. Quanta gente não tinha medo de dar um notebook, né? Quantas empresas não tinham medo de dar um notebook para o colaborador e de uma hora para outra teve que dar, porque era a única alternativa, né? Então, o medo ele é muito importante, né, nesse momento e é preciso enfrentar. O medo ele te deixa mais atento. E eu queria terminar aqui, sendo bem sintético, aqui uma frase, a gente falou de co-CEOs aqui, eu tenho o privilégio de co-liderar a Singularity University aqui no Brasil com o Guilherme Soares, que se tornou um grande amigo, e ele tem falado uma coisa que eu tenho gostado bastante, que é a liderança contracíclica, né? Ou seja, em tempos de pandemia, em tempos de momentos como nós estamos vivendo,
a função do líder é acalmar e direcionar, né? Acalmar, direcionar e dar um direcionamento. E em tempos de bonança, em tempos de euforia, de momentos muito bons, o líder ele tem que trazer aquele senso de urgência e aquela bola no chão, né? Então essa é a liderança contracíclica, né? A gente tem falado muito isso, é bem bacana e eu divido com ele, tenho o privilégio. Queria agradecer aqui as mais de 100 pessoas que nos acompanharam aqui, foi um prazer aqui, deixar agora para o Valente e para o Paul aí terminar. A gente teve picos de quase 200 até acima disso, então acho que foi muito bacana. E, Paul, se você quiser fechar do teu lado com relação a essas dicas aí para sairmos do outro lado aí mais, talvez, corajosos, né? Fica à vontade. Assim, eu acho que o medo ele é constitutivo, né, da nossa personalidade, né? Ele uma parte do nosso cérebro funciona com base no medo, né? Então, o medo é também o que nos trouxe até aqui, o que nos permitiu de nos adaptar, nos fazer evoluir. Então, eu acho que não é um sentimento para desprezar, concordo com o Reinaldo. Acho que é uma questão de enquadrar isso, né? E outro ponto é que a gente também tem realidades muito diferentes. Essa pandemia não está, ainda que ela tocou todas as pessoas, não afetou todas as pessoas da mesma forma. Então, acho que é normal ter esse medo. Acho que a questão é o que você põe do outro lado da balança, né? Como é que você complementa o medo? Talvez com essa questão da oportunidade que o Rodrigo, que o Galvão trouxe, que eu acho que é bastante importante, né? Então, talvez o meu ponto aqui é normal de ter medo, acho que até talvez é saudável, né? Mas o que você coloca do outro lado? Qual é o impulso positivo que você coloca e que faz com que você vai conseguir ir para além só da questão da preservação e talvez se envolver com mais atividades mais criativas e aproveitar oportunidades que também estão aqui no caminho. Então, esse é o meu ponto. Sempre nessa lógica também da liderança paradoxal que eu estava dizendo, né? Tentar ver o e não só um ou outro. Assim, muito obrigado. Para mim foi sempre muito interessante, né? Primeiro, dividir aqui impressões com outras instituições de educação, ter, obviamente, o contato com os executivos, isso é muito importante, entender o que está acontecendo realmente nas empresas. Foi ótimo, muito obrigado. Obrigado a você, Paul. Obrigado. Antes de fazer o encerramento, eu queria passar a bola para o Luiz, para ele poder fazer as considerações finais também, já se despedir do público, e eu faço depois um fechamento. Luiz, qual que é a tua dica? Não, sobre como ficar mais preparado e seguro, João, eu acho que os comentários que eu faria, na verdade, bem rapidamente, seriam, primeiro, eu acho que os profissionais têm que, se ainda não se conhecem, precisam se conhecer mais profundamente e efetivamente fortalecer as suas competências, né? Conseguir efetivamente entender o que são suas competências principais e como fortalecê-las. Eu acho que isso é válido em qualquer momento. Também enfrentar o momento de transformação e o momento do novo, eu acho que a segunda dica que eu daria é aceite a transformação e informe-se, né? Sim, está ocorrendo uma transformação extremamente importante. Eu gostaria de dizer que nós todos somos privilegiados de poder estar vivos e aqui na Terra presenciando uma transformação na história da humanidade que provavelmente é tão importante do que quando surgiu a energia elétrica e outras grandes transformações. Nós estamos vivendo o momento das convergências e nós temos o privilégio de estar vivendo esse momento vivos aqui, assistindo e sendo parte disso. Então, para aqueles que ainda não aceitam e não estão na transformação, aceite e informe-se a respeito. Eu queria também, como sugestão para as pessoas, como enfrentar, é que vocês, os profissionais do mercado, precisam entrar na tecnologia e precisam entender a digitalização das coisas, né? Então, é fundamental que entrem efetivamente na questão do mundo digital. Já disse aqui sobre a questão do lifelong learning, quer dizer, nós vamos inaugurar, e já inauguramos uma jornada que é aprendizagem contínua. Não dá mais para parar de estudar e acompanhar o mercado, entender quais são as inovações e quais são os novos métodos. Então, isso é fundamental. E quando a gente fala sobre educação, a gente fala do reskilling e do upskilling,
né? E isso tudo que eu disse aqui, pessoal, é uma sugestão tanto para os profissionais, quanto também uma sugestão para as organizações. Então, eu queria encerrar do meu lado, João, antes até de encerrar, eu queria, obviamente, agradecer a todos, agradecer a presença de todos que estão conectados conosco. É uma satisfação enorme, acho que foi um bate-papo muito agradável. Professor Paul Ferreira, Reinaldo também, muito obrigado, e Galvão. Mas eu queria só encerrar com uma frase que serve para as organizações e para todos os profissionais pensar, e é uma frase de mais ou menos 100 anos atrás, proferida pelo Henry Ford, quando ele disse, né, que só há uma coisa pior do que formar bons colaboradores e eles partirem. É não formá-los e eles permanecerem. E essa é uma frase de 100 anos atrás e, na minha opinião, continua muito atual. Muito bom. Bom, eu faço minhas aí as suas palavras finais. Do meu lado também, a gente chega aqui, então, ao fim de mais essa edição do CITOX, né, e em nome do Grupo Thales, eu queria, uma vez mais, agradecer imensamente ao professor Paul. Obrigado, Paul, Reinaldo, Galvão, ao Valente também, pelo investimento de tempo, né? Agradecer também a todos e todas que nos acompanharam nessa conversa extremamente agradável. Fica uma série de assuntos pendentes, né, Galvão e Paul e Reinaldo, que a gente pode depois explorar numa próxima live sobre gente, sobre comportamento humano. Enfim, lembrar que esse webinar vai estar disponível no site c-tox.com.br, para que vocês possam assistir sempre que vocês desejarem. Tá? Então, uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado pela expressiva audiência até aqui e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite, um grande abraço. Obrigado.